Bem, se houvesse uma manifestação por parte do Conselho de Ética contra o que aconteceu lá dentro, seria quase que um exemplo de autofagia, mas não é o que a gente viu, né? Aproveitando justamente esse olhar bem apurado da Basília, né? Explicitando a falta da turma do deixa disso, a gente pode seguir também, aproveitando um pouco dessa linha de raciocínio que ela trouxe para a gente, do pau que bate em Chico também bate em Francisco. A minha pergunta para o Vitor é mais ou menos nessa linha, só que talvez no sentido contrário, né? Será que o pau que bate em Chico não bate em Francisco, politicamente falando? Pergunto por quê. A conclusão do relatório é do deputado de esquerda que no passado, até atualmente, critica ou criticou as acusações da família Bolsonaro, por exemplo, da prática de rachadinha. Do outro lado, ele entendeu que aquilo que aconteceu com o deputado Janones não é rachadinha. E o pedido foi feito por políticos que são aliados daqueles que no passado eram acusados de fazer isso. É até difícil de explicar, né, a gente chegar lá. Mas enfim, Victor, quando a gente vê essa manifestação dos dois lados, a falta de observância da prática e também desses ânimos exaltados dos dois lados a respeito dessa matéria, o que a gente pode entender de acordo com a sua análise? O pau que bate em Chico não bate em Francisco? O pau que bate em Chico não bate em Francisco nesse caso, né? Bom dia para você, bom dia para Basília, para Débora, bom dia a todos. É exatamente isso. Bom, para começar, primeiro que essas cenas são absolutamente ridículas e são um reflexo claro do que virou o nosso debate público, do que virou o nosso, a discussão política que a gente vê no dia a dia, mesmo entre o eleitorado. E a gente vê o nível exatamente de parlamentares que a gente elege e que fazem esse trabalho, como a Débora e a Basília colocaram, exatamente para aparecer, só para aparecer nas redes sociais, né? É muito triste que seja esse o nível da nossa política brasileira hoje e do nosso debate público. Agora, do ponto de vista prático, né, saindo dessa balbúrdia, dessas cenas ridículas que a gente acompanhou no Congresso Nacional ontem, do ponto de vista do texto em si, né, o relator Guilherme Boulos sugeriu o arquivamento, né, dessa denúncia de rachadinha contra o deputado André Janones. Isso tem até uma justificativa técnica apresentada por Guilherme Boulos, de que esses supostos crimes teriam acontecido quando André Janones não era deputado, portanto, não caberia ali à Câmara deliberar sobre isso, né, sobre uma possível cassação de André Janones. Porém, Guilherme Boulos é muito crítico, sempre foi muito crítico, as supostas práticas de rachadinha pelas quais a família Bolsonaro foi investigada, principalmente Flávio Bolsonaro, né, filho, senador do ex-presidente Jair Bolsonaro. Guilherme Boulos sempre foi muito crítico, sempre fez comentários, inclusive, né, jocosos ali em relação a essa suposta prática pela qual o senador é investigado. E agora vai ser utilizado essa defesa de André Janones pelos adversários políticos de Boulos nas eleições municipais aqui em São Paulo. Destaco, evidentemente, o atual prefeito Ricardo Nunes. Tenho certeza que vai ser utilizado como uma narrativa ali. Por que defender André Janones e acusar os Bolsonaro pela mesma prática? Essa é uma narrativa pronta, uma narrativa sólida com a qual Boulos agora vai ter que aprender a lidar. André Janones, a gente lembra, né, foi um personagem muito importante para a campanha do PT em 2022. A gente viu que o governo mesmo, né, a base do governo e o PT não se mobilizaram ali, né, exatamente numa defesa mais sólida de André Janones, apesar de ter conseguido nos bastidores esse arquivamento dessa denúncia. Isso porque Janones foi um personagem muito importante durante as eleições. Ele conseguiu equilibrar exatamente essas estratégias de comunicação nas redes sociais, porque a gente sabe que a direita ela é muito mais forte, né? Ela tem estratégias muito mais sólidas em relação às redes sociais do que a esquerda, e houve no primeiro momento ali uma certa frustração de Janones, inclusive, de não tocar essa parte de comunicação digital do governo, Jairo.